Fala pessoal de Marabá e região e de todo o país e de qualquer lugar do mundo que está conectado com a gente. A gente está aqui num programa de frente com você e com muita alegria hoje a gente vai receber uma pessoa que é muito querida na região, que todo mundo aí conhece, que é um representante público, e eu quero dar as boas-vindas para Alessio Stingari. Falei certo seu sobrenome? Sim, Alessio Stingari. Isso. Ele é natural, gente, Ele é natural da cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Ele residiu por lá por 39 anos e chegou aqui na região de Marabá para uma vila, um localzinho muito simples. E nesse local o cara, ele é um grande investidor. Mas antes da trajetória dele começar aqui, o cara começa a sua trajetória sendo carpinteiro, não é isso? É verdade, eu na década ainda de 80, né, de 70 para 80, eu trabalhei no ramo de carpintaria lá na minha cidade em Guaramirim, na minha região. E falar de carpinteiro, cara, a gente lembra muito do maior homem que andou na humanidade, né? Cristo, ele começa a sua trajetória como carpinteiro. E a gente sabe que carpinteiro tem uma sensibilidade, ele consegue modelar e fazer coisas acontecerem do nada, né? Pegar um pedaço de qualquer coisa e transformar em uma obra de arte. Então, essa foi sua origem de profissão. E 39 anos você ficou nessa região, e ao chegar para cá, você traz o que já fazia por lá, né? Vocês faziam a questão de trabalhar com agricultura e pegava materiais como o palmito, que era a ferramenta, e o palmito de repente se tornou uma fonte de renda que deu super certo, e você traz esse empreendimento para a região. Na realidade, eu vim para o Pará para trabalhar justamente no ramo de conserva de palmito, que era o ramo que eu comecei, né? Eu iniciei esse ramo lá em Santa Catarina. E como aqui, né, surgiu uma oportunidade, o empresário me fez um convite, e eu, né, entendendo que não poderia deixar passar a oportunidade, acabei aceitando e vindo num projeto de 3 anos para montar uma indústria de conserva de palmito para ele ficar 3 anos por aqui e depois retornar. Mas eu não consegui voltar, não. Eu já estou ao longo de 25 anos aqui no estado. E que bonita a sua trajetória, porque assim, quando eu olho para os grandes homens, eles não só mudaram de região e de lugar para fazer a diferença, mas como também eles tiveram seus nomes modificados. Quando você chegou aqui, automaticamente seu sobrenome foi trocado. Foi num projeto político, né? Que a vila onde eu residia, porque eu fiquei 3 anos, quando eu cheguei no Pará, eu fiquei 3 anos em Marabá, e depois eu migrei para a zona rural, né? Eu fui para a Vila Capistão de Abreu, onde eu estou até hoje, onde eu resido até hoje, e lá justamente que a gente montou uma indústria de conserva de palmito lá, porque a logística era mais conveniente, era viável, pelo fato de já estar no meio da matéria-prima, né? Focado no centro da matéria-prima. E aí, eu cheguei em 2001 na Vila Capistão de Abreu, em 2006, 2007 se criou um projeto político para lançar uma pessoa no legislativo, um candidato, o único da vila para concorrer ao legislativo, e depois de muita pressão acabou sobrando esse compromisso para mim, e eu, com muita resistência, acabei aceitando, entendendo que esse projeto era um projeto que possivelmente não daria certo, mas eu não queria desagradar meus amigos e a população que tanto almejava que isso acontecesse, e acabei aceitando, acabei entrando nesse meio, e aí foi onde, qual seria o nome mais viável para ser usado? Não, Alessio Stingari ninguém vai conhecer, tem que ser Alessio da Palmiteira, porque Alessio da Palmiteira circula o nome do Alessio por aí como Alessio da Palmiteira, então acho que tem que ser esse o nome político do Alessio. Aí foi onde que aconteceu que surgiu o Alessio da Palmiteira, isso em 2008, quando eu fiz a minha primeira campanha política. E uma das marcas da sua personalidade é o ser humano simples, que consegue adentrar dentro dos campos, tratar o ser humano como gente, e de repente esse homem se torna um representante público.
E logo de primeira já vem aí com 1.602 votos. Que responsabilidade, hein? A minha primeira eleição foi realmente, a gente conseguiu um fato histórico, né? Que na realidade muita gente não acreditava, nem eu, para te falar a verdade, né? Eu sempre fiquei assim muito refém de acreditar no projeto, porque para mim era uma experiência nova. Eu sempre gostei de política, mas não era aquilo que eu entendia que eu queria para a minha vida. Foi mais uma questão de satisfazer, né, uma população que era uma população que vivia numa necessidade de ter uma pessoa aqui, ser um porta-voz, fazer um elo de ligação com a gestão pública. Era uma necessidade que a região tinha pela distância. Você imagina, você sai daqui, da sede do município, para você ir na Vila Capistã de Abreu, é 160 quilômetros. Para você chegar lá na divisa com São Félix do Xingu, é mais 90. Então são 240, 250 quilômetros, tá? Aonde lá no sul do Brasil a gente percorre no mínimo 10 municípios. Isso. Tá? Então, e aqui você está cruzando praticamente um estado do outro na distância. E quando você vai para o vilarejo, você começa a identificar as mazelas daquela região. E automaticamente o povo, quando vê alguém de fora, eles olham para uma oportunidade. Gera renda, gera emprego, mas também uma necessidade de representatividade. Diante dessas dificuldades, nessas regiões, quais são os principais problemas que você identifica? O que foi que mais te chamou tua atenção? Na realidade, o fator maior, a problemática maior, realmente é a logística, a necessidade de você ter estradas em condições de trafegar, para o povo se locomover, para vir até o centro maior, no caso a cidade, seja Marabá ou qualquer outra que ele queira ir, mas principalmente na questão também da escoação da produção, porque a produção nossa no ramo pecuário é muito forte, nós temos uma bacia leiteira muito forte, hoje nós temos uma produção de grãos que não é tão fraca, e temos a questão da mineração, tá? Que abrange a nossa região. Então hoje, tá? Sempre vai ser, até a gente não conseguir melhorar essa condição, não pavimentar essa estrada do Rio Preto, dar condições nas vicinais para quem está lá na produção, seja lá ela com um pedaço de terra pequeno ou com um pedaço maior, ele precisa de escoar essa produção. Sem estrada ele não vai conseguir. Esse é um dos pontos, mas isso não significa que depois que eu me elegi vereador, a gente melhorou muito nesse sentido, a gente avançou muito nesse projeto, como avançamos na questão do projeto na saúde, porque, só para você ter uma ideia, nós não tínhamos, tá? Nós tínhamos algumas unidades de saúde, como vou dar um exemplo da Capistã de Abreu, que é a vila onde eu resido, que a gente tinha lá no máximo 2 técnicos, né, na unidade de saúde, com alguma coisinha básica, muito básica de medicamento, tá? Mas nós não tínhamos a vacina básica, que era importante. Já pensou uma mãe pegar seu filho e andar 150, 200 quilômetros para vir vacinar seu filho aqui na cidade? O custo que seria isso, seria, né, humanamente quase que impossível, né? Porque seria, né, de locomoção, um custo de passagem, enfim, vindo de van, porque não é todo mundo que tem um carro para estar se locomovendo, mesmo assim tem o seu custo também. Então a gente conseguiu avançar muito nisso. Hoje nós temos unidade de saúde na zona rural com médico residente, como é o caso da Vila Capistã de Abreu, com ambulância, com vacina periódica, com medicamento, e isso avançou muito, a gente conseguiu avançar. Nós conseguimos avançar muito na área da educação também, aonde a gente conseguiu montar nas vilas maiores as creches, né? O Poder Executivo teve essa sensibilidade, essa responsabilidade, e aí a gente, vale a pena ressaltar que prefeito que tem compromisso com a educação, com a saúde, faz a diferença. Eu tenho que ressaltar aqui o Tião Miranda como esse exemplo, tá? Que faz um trabalho fantástico, trabalhando essa possibilidade de sempre dar uma condição melhor. Por exemplo, ter uma creche onde a mãe pode colocar seu filho lá de 2 a 5 anos, tá? E ficar aquele período lá já tendo um aprendizado, tendo todos os cuidados. Tem creches na zona rural belíssimas, muito bem cuidada, muito bem organizada, e as nossas
as nossas salas, as nossas escolas, né, até no ensino fundamental, ela é muito tranquila. Nós temos um pouco de problema na questão do ensino médio, porque a gente o município cede os espaços, porque o ensino médio é de responsabilidade do governo do estado. Nós não temos avançado muito. Ao longo desses anos que eu vivo na zona rural, a gente tem tido uma dificuldade, a gente tem lutado e acredita que vai chegar o momento do governo olhar com bons olhos para a gente não ter a necessidade de tirar os nossos jovens, os nossos adolescentes da zona rural e trazer, né, para um local onde ele possa estar longe do alcance dos olhos dos pais, enfim, de ter lá uma certa tranquilidade, poder ele concluir pelo menos o seu fundamental lá, né, e depois almejar aí no futuro uma faculdade e conseguir, né, fazer aí, ter aí a sua formação. Eu acho que é uma luta que ainda vai se perdurar por alguns anos, mas que devagarinho a gente tem, né, de degrau em degrau, tem conseguido avançar e tem desenvolvido muita coisa. Eu fico assim honrado de ouvir um representante público falar sobre seus trabalhos, e eu vejo que você priorizou muito a questão da saúde, da educação, que para mim são dois pilares fundamentais, porque você sabe que quando o povo tem garantia e direito à saúde, as coisas se tornam mais fáceis. Quem é corajoso sabe que se regaçar as mangas vai ter bom feito no seu suor, do seu trabalho. Você tem muita experiência pelo fato de que você sabe muito bem os caminhos, e parabéns pelas suas iniciativas. O nome desse programa é De Frente com Você. E quando você olha para você mesmo, qual seria o maior legado que vem nos seus pensamentos, que já faz você sentir muito orgulho do ser humano que você se tornou? Bom, eu sempre fui uma pessoa, né, eu sou uma pessoa de origem pobre, meus pais eram lavradores, né, de luta, de cabo de enxada, de foice, de machado. Meu pai era um homem muito trabalhador, e a gente tem, né, de berço, né, assim, uma humildade que às vezes as pessoas acham que é uma coisa que a gente tem porque acha que para ser político precisa ter isso. Não, é uma questão de berço mesmo. E uma das coisas que mais me deixa feliz, porque quando eu vim embora para o Pará, realmente eu vim porque eu quis tentar uma coisa nova, não que eu tivesse, eu tenho necessidade de ir, não. Eu vim, eu agradeço muito a oportunidade, a Deus e a pessoa que me trouxe, porque eu vim com a minha família, que eu criei a minha família, que eu desenvolvi a minha vida, né? Mas na parte política, porque quando eu cheguei na Capixaba de Abreu, antes de eu ser político, a gente já foi para dentro das entidades, entendendo a necessidade que tinha, um olhar diferente. Você sabe o que é uma vila, onde o poder público foi espantado no passado, como aconteceu com a Capixaba de Abreu, onde o poder público foi enxotado, porque o povo estava com muita revolta e não tinha ninguém com a sensibilidade para dialogar, para conversar com esse poder público e fazer esse poder público entender que era desespero. E isso aconteceu na Vila Capixaba de Abreu. Então tem alguém que diz que eu pacifiquei muito a zona rural, que eu vim voltado para fazer entender o quê? A gente precisa ouvir, a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa receber bem as pessoas, a gente precisa tratar bem as pessoas. E o poder público é o que pode fazer, é o que pode dar para a gente a dignidade para a nossa vida, para a nossa família. E isso foi o que eu procurei fazer quando eu cheguei na Capixaba, que foi o que me levou a me colocar na situação que eu acabei parando, que foi na questão política, mas o legado que vai ficar, essa história que a gente pôde fazer, assim, para ajudar as pessoas, para dar para as pessoas um pouco de dignidade, para fazer as pessoas saber que elas não estavam sozinhas, que elas tinham alguém que podia brigar, que podia defender, e que nós, não éramos pessoas diferentes que o povo que vive aqui na zona urbana. Nós tínhamos lá na zona rural os mesmos direitos, e o poder público tinha com a gente as mesmas obrigações que ele tem com quem vive aqui na zona urbana. Então, quer dizer, eu acho que foi muito isso, sabe? Foi essa paixão de viver numa região onde tinha necessidade de ter uma pessoa que tem uma voz,
e eu tenho assim, uma gratidão pelo povo, independente daquele que me acompanhou nas campanhas, que não me acompanhou, eu sempre tive muito respeito por isso. Eu acho que a gente tem que respeitar. Uma vez eu eleito vereador de um município que nem Marabá, eu sou vereador da população toda do município, independente até de zona rural ou de zona urbana. A gente tem que ter essa responsabilidade. Então é isso que sempre me fez bem saber que qualquer pessoa que me procura, que me manda uma mensagem, que vem falar comigo pessoalmente, eu não pergunto para ele se ele foi meu eleitor ou se ele não foi. Eu quero saber se eu posso ajudar ele ou não. Eu acho que basicamente é esse o legado que a gente deixa. Que bom que o senhor entendeu a missão, o propósito do qual é uma representatividade. É muito difícil porque às vezes algumas pessoas se acham, né, dentro do título, o ego é aguçado. E que bom também entender que seus valores vêm do berço. Você aprendeu algo lá na infância de um pai que tinha uma vida simples, mas que colocou em você algumas características de legado muito forte. E se tornar representante do próprio órgão, como a Câmara. Isso para ti também te trouxe visibilidade, mas também aumenta a responsabilidade. Eu sei que nem sempre você não tinha essa visão, talvez, de ser político no futuro, mas você adentrou ali dentro. O que foi que você mais estranhou quando chegou no campo político? Algo que tu pensava de uma forma e de repente foi totalmente diferente do que você imaginava? Sim, tem muita coisa que a gente tem que... A gente precisa usar um pouquinho aquilo que a gente tem, a pouca inteligência e até mesmo a pouca formação que eu tinha, mas eu tinha que entender que eu precisava chegar e descobrir como é que era esse campo. Eu não podia chegar de qualquer jeito, entrar, achar que não, eu vou chegar lá e vou resolver o que até ao longo desses anos muita gente nunca resolveu. E eu cheguei, fiquei observando muito e entendi primeiro uma coisa: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para o parlamento. Qual é a responsabilidade do vereador? O vereador, ele tem, né, de acordo com aquilo que rege, tá? O seu regimento é legislar, discutir os projetos, melhorar os projetos, sugerir, votar e fiscalizar. Mas um vereador de zona rural, que está a mais de 150 quilômetros da sede do município, conseguiria vir fazer só isso? Achar que isso era o que ia satisfazer o povo que lhe colocou aqui no parlamento? Não. O povo que me colocou aqui no parlamento, ele disse: nós vamos ter um representante lá, e ele que vai conseguir de fato fazer com que o prefeito leve as máquinas para fazer as estradas, melhorar a estrutura na saúde, melhorar a estrutura na educação. Não é só ele estando lá fiscalizar, ele não vai conseguir resolver o nosso problema se for assim. Então a gente teve que ir além daquilo que talvez tivesse na nossa obrigação. Mas eu também não conheço nenhum vereador que se limita a isso, mesmo porque o vereador está toda hora, ele está lá na ponta, ele está vendo o problema que a sociedade, que a comunidade dele está tendo, ou que seja qualquer uma outra. Ele sabe que tem que resolver o problema, seja de uma ponte, de uma bueira, de uma estrada. A escola está com um problema, tem que sugerir que tem que melhorar. A saúde não é diferente, tá? Enfim, são N fatores que o político precisa estar atento. E se ele quer ser um bom representante, a população não te vê hoje como, não, está lá para fiscalizar, para gritar, para espernear, não. A gente tem que fazer o gestor entender que os problemas existem na sociedade. Quando você pega o problema e mostra para ele que esse problema existe de fato, ele vai se sensibilizar e vai entender que ele tem que resolver. É um problema que um representante do povo trouxe, aquele que teve 1.000, 1.100, 1.200, 1.500, 2.000 votos, ou 2.500, 2.700, como aconteceu na última eleição. Bacana, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem a responsabilidade de realmente representar aquele que colocou lá e a população de uma maneira geral, como já frisei anteriormente. Eu acho que a responsabilidade do vereador, tá, vai muito além dele legislar só, votar e fiscalizar. Ele tem que realmente ser o para-choque, estar lá na ponta, ajudar, fazer com que o gestor, com que
todo o primeiro escalão de governo, principalmente que são os secretários, saiba dos problemas que existem, e na maioria das vezes quem faz isso é o vereador. Ele tem essa tarefa, tem essa missão, tem esse trabalho, e por isso que às vezes ele acaba concorrendo várias eleições e acaba ficando lá, porque ele faz esse trabalho, né, como às vezes, né, as pessoas entendem que não. Só entende que não tinha que ser assim aquela pessoa que não precisa. Então eu estou muito aqui, muito bem, obrigado, nunca dependi de político, nunca dependi disso, nunca dependi daquilo, mas quem está lá na ponta, quem está sofrendo, sabe da importância do seu representante. Eu sei que todo ser humano ele é construído por fé que gera sonhos. E falando de sonhos, qual é o sonho que queima no seu coração, que você ainda quer ver ser realizado? Você pode compartilhar com a gente? Não, eu posso, né? Assim, na minha vida pessoal, eu quero dizer que, né, eu acho que eu construí, né, uma família, e a minha família, eu ainda tenho, né, 2 filhas em Santa Catarina, mas eu tenho meus filhos aqui. Eu tenho só que agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família que eu tenho, pelos amigos, aquilo que eu construí na minha vida. Mas tem uma coisa que eu gostaria de politicamente conseguir e gostaria de ver realizado, que é essa questão da pavimentação dessa estrada do Rio Preto. Essa estrada do Rio Preto, para mim, seria assim, eu dizer, olha, eu hoje posso dizer que eu posso até me dar por satisfeito naquilo que eu exerci na vida pública, sempre lutando, né, questionando muitas vezes, né, como eu já questionei várias vezes a Vale, que eu entendo que eu questionei a Buritirama, que são as mineradoras que mais atuam aí na nossa região, e cobrar que eles possam também ajudar a intervir e que uma força política possa aparecer, tá? Porque a gente sabe que é um projeto até audacioso para muitas pessoas, mas se a gente analisar a riqueza que a região do Rio Preto tem, tá? Na pecuária, a bacia leiteira que tem, hoje o desenvolvimento que tem na produção de grão e a questão da mineração, daquilo que nós temos de minas e projetos que a gente sabe que vão ser desenvolvidos ao longo desses anos daqui para frente, é uma riqueza muito grande para viver a mazela que a gente tem aí nessa estrada. E hoje temos que dizer que está abandonado pela Buritirama, que era o que fazia a recuperação, e hoje, graças à prefeitura, que a prefeitura retomou aí, como nunca abandonou, aí as rédeas de estar fazendo a manutenção nessa estrada, e essa estrada poder estar rodando e a gente poder escoar a produção com toda a dificuldade que é, porque se tivéssemos uma pavimentação, com certeza, tudo ia ser muito mais valorizado do que é hoje, no momento que a gente vive. A gente sabe que no cenário político existe uma rivalidade. A gente compreende também que a minha mãe até dizia que só jogam pedras em árvore que dá fruto. E como você lida com esses ventos ao contrário? Com aqueles que não acreditam, que muitas vezes até, né, dá um jeitinho de querer desmotivar. Com essas diversidades que o cenário político apresenta, como você lida com esse tipo de coisa? Bom, eu acho assim, ó, eu acho que tem uma coisa que sempre me motivou, e uma palavra que sempre tive dentro de mim, é assim, a gente tem um respeito. Porque cada um tem a sua opinião. Cada um tem às vezes, ele quer arrumar um jeito de te ferir, de te atacar, de te magoar de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca gostei enfrentar o campo político, enfrentar agredindo, enfrentar aí, né, fazendo aquele bate-boca, aquela questão. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma pessoa que me limitei a isso, porque eu acho que isso não vai levar ao caminho. As pessoas que vão estar lá fora discutindo aquilo que o Alessio é, tá? Lá vai ter pessoas para me atacar e vão ter pessoas para me defender, tá? Aqueles que conhecem meu trabalho possivelmente estarão lá, vão me defender. E aqueles que não, por algum motivo não gostam de mim ou não conhecem a minha história, tá? Nunca acompanharam, eles vão estar me criticando de alguma maneira, tá? E eu vou ter que respeitar isso, porque se eu for para esse embate, tá? Automaticamente, né, de alguma maneira, às vezes eu posso até ferir, machucar uma pessoa que sempre esteve comigo,
que sempre me defendeu. Então eu não vou, de alguma maneira, fazer esse embate, porque eu acho que não é um embate salutar, que não vai me dar resultado. O que eu preciso fazer é trabalhar. A resposta é você dando o dia a dia. E eu costumo dizer que tem uma coisa que se encarrega, tá, de provar, que é o tempo. O tempo é remédio para muita coisa. Às vezes o cara fica aqui criticando, daqui a pouco o negócio está acontecendo e o cara fica na dele, ele não tem nem reação para dizer, poxa, o tempo nem demorou tanto tempo para as coisas acontecerem e eu que estava aqui contestando. Aí tu tira a ação do teu inimigo, aquele que entende que possa ser teu inimigo político, que eu acho que a grande verdade é a seguinte: cada cabeça é uma sentença, cada um pensa aquilo que quer, fala aquilo que quer, mas eu gosto de respeitar, porque eu acho que é só com respeito que a gente consegue conscientizar as pessoas da importância dela também saber que para a gente ser respeitado, a gente precisa respeitar. E eu sempre tive isso comigo na minha vida, eu sempre fui muito tranquilo, porque às vezes as pessoas vêm, Lécio, poxa, o cara estava falando mal de você ali e tal e coisa, tive que te defender. Eu disse, obrigado por isso, tá? Mas o tempo vai se encarregar de dizer, tá? Qual foi a minha luta, uma vida aí, né, brigando para melhorar, para as coisas acontecerem. Eu vou conseguir resolver? Eu não vou conseguir. Se nem Jesus Cristo não foi unanimidade, imagina um ser humano, né? Porque unanimidade, né, para a gente, e os milagres quem fez foi Ele, tá? O nosso Pai. Nós temos que se propor a fazer a nossa parte. Deus está sempre ali do ladinho fazendo a parte dele, tá? E nós temos que entender que são as vitórias que a gente tem que comemorar, são as coisas boas, as conquistas, né? E a gente vai no degrau, subindo cada dia um degrau, entendendo que nós precisamos melhorar sempre muito. Marabá é uma cidade que está muito bem, mas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar. Por isso que cada dia a gente se preocupa. O que é que vai ser o ano que vem? Ano que vem é o ano de eleição. O que nós vamos colocar para governar esse município? Esse município tem que continuar, né, a gente construindo os sonhos que cada marabaense, né, tem na sua cabeça. E eu acho que para isso precisa estar na mão de gente boa, de gente séria, de gente responsável. É muito bom escutar você. A gente sabe que a bagagem que você carrega tem muito a ver com as suas vivências. Você consegue construir dentro de você alguns princípios e valores que valem a pena. É muito bom a gente ver um político tão centrado, né, naquilo que ele está fazendo e que ele faz com amor. Mas vamos supor que agora nós estamos diante de um fone que poderia ser ouvido pela humanidade. A gente passou por uma pandemia, onde muitos se foram e os que ficaram, a gente pensa muito nessa questão humanitária, de que forma eu consigo enxergar o outro, e você já falou muito sobre isso, sobre respeitar as diferenças. Mas se fosse para você ecoar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que futuramente vão ter oportunidade de escolher, né, as pessoas que vão estar à frente nos representando, e olhando para você e dizendo uma mensagem de todo o coração, para quem está aí sem rumo, sem destino, porque tem muita gente que não está feliz e acaba culpando os políticos, né? O problema todo está em volta da política, mas falta esse olhar para si mesmo. Qual é a mensagem que você deixa para esse público que ainda não tem direção? Qual é a sua mensagem, frase direta ao coração de quem está te ouvindo? Bom, eu diria que na política, para mim, a melhor política é sempre aquela do quanto melhor, melhor, tá? Eu não vou fazer entender, tá, que a gente possa ter que, nenhum cidadão eleitor que tem direito de um voto, como eu só tenho direito de um, e cada eleitor tem o direito de um, que ele possa entender que o momento que Marabá vive, que a gente precisa estar arriscando e entendendo que o time está ganhando, está jogando, está bem, e nós vamos ter que mudar, tá? É a minha opinião, mas cada cabeça é uma sentença, cada um faz a sua maneira. Eu acho que Marabá, nós precisamos trabalhar a política de melhorar ainda mais. Se a gente avançou ao longo desses últimos anos, nós ainda podemos avançar muito mais. Nós temos que entender que Marabá tem muita coisa para ser melhorada. Já está tudo resolvido? Não, negativo. Nós vamos melhorar, tenho certeza absoluta
que as pessoas que podem, né, tá aí na responsabilidade, no compromisso, tá, de fazer a sucessão do nosso prefeito na eleição do ano que vem, possam ter responsabilidade e comprometimento de fazer o melhor. Então, dizer para as pessoas que analisem, que façam direito, que prestem atenção, porque sempre vai aparecer no momento político, sempre vai aparecer alguém com propostas que a gente sabe que, na maioria das vezes, tá, é fantasia e não é realidade. Eu quero acreditar muito naquilo que possa ser real. Tá? E, para mim, o que pode ser real é continuar com essa política do quanto melhor, melhor. É isso aí. Se você tem testemunha para falar daquilo que são os frutos das suas vivências, você sabe muito bem quem é que está do seu lado e você fala com autoridade sobre isso, porque você sabe que tem colhido muito fruto aquilo que vocês têm feito. Eu queria te fazer mais uma pergunta, e essa eu quero que seja voltada para essa questão da memória afetiva, né? Todo ser tem dentro de si um herói, alguém que admira. Quem é a inspiração para você? Eu acho que a inspiração na minha vida sempre foi o suor do meu pai. O meu pai era um homem, né, sem leitura nenhuma, conseguia fazer com muita dificuldade a assinatura dele. Morreu ainda para mim muito novo, com 68 anos. Mas quando eu lembro da imagem do meu pai na luta, na roça, suando, e a minha mãe dentro de casa fazendo os milagres para criar eu e meus irmãos, não tem ninguém que possa substituir na tua vida um herói que não seja eles. Com toda honestidade, são muitas as pessoas que passaram pela minha vida, mas essa é uma imagem que não sai da minha cabeça nunca. Saber o tanto que era difícil, tá? E o tanto que eles tiveram, né, de responsabilidade de fazer da gente pessoas sérias, responsáveis, e a gente pôde também fazer transmitir essa responsabilidade de criar as nossas famílias, eu, meus irmãos. Então, é muito, muito gratificante, tá, né, dizer que eu tive o pai que eu tive na minha vida, por mais que ele tivesse sempre dificuldade. Nunca foi fácil, e o passado sempre foi muito mais difícil do que hoje. A palavra pai é uma palavra que tem peso, né? E quando você usa seu pai como referência, eu vejo que muita coisa desse herói se faz presente em você. Muito obrigado por você ter saído de Santa Catarina e ter vindo enraizar sua vida aqui no território marabaense. E eu tenho certeza que o seu pai assiste você da onde ele está, e ele tem muito orgulho do homem que você se tornou. É um legado que fica. Os filhos são patrimônios que germinam e florescem, e você tem feito a diferença. A gente vai para um intervalo, e assim que a gente voltar, a gente vai finalizar esse bate-papo, e já a gente está de volta. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Juntos, somos mais fortes. Música, cultura, promoções, entretenimento, informação. Você ouve a Web Rádio Líder Marabá no streamer, no site e no celular. Em todas as plataformas digitais, ouça Web Rádio Líder Marabá, Sistema Web de Comunicação. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8% das suas terras com lavouras. O Brasil está entre os principais exportadores de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina e frango. Isso é possível com tecnologia, pesquisas agrícolas e incentivo para a produção, que este ano será de 53 bilhões de dólares. Conheça o novo Brasil, moderno e produtivo. Conheça o Brasil by Brasil. O DPVAT é o seguro de todos os brasileiros em caso de acidente de trânsito. E é por isso que todos precisam conhecê-lo. Quer saber mais sobre como ser atendido? Você pode dar entrada no Seguro DPVAT pelo aplicativo, por telefone ou em mais de 7 mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Confira todos os detalhes aqui. Seguro DPVAT. Estamos aqui para você. No trânsito é assim.
De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo: o lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran, Governo Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a web rádio Líder Marabá em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo da web rádio Líder Marabá em seu celular ou tablet. É de graça. O aplicativo da web rádio Líder Marabá está disponível na Play Store ou Apple Store. Amazônia pelo Brasil. O governo federal reafirma de forma soberana as suas ações de proteção, desenvolvimento sustentável e conservação da Amazônia. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Conservamos 60% de vegetação nativa e 84% da floresta amazônica continuam preservados. A proteção da Amazônia é nosso dever. Estamos trabalhando para combater o desmatamento ilegal e atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Web Rádio Líder Marabá. Notícias, esportes, o sucesso toca aqui. Web Rádio Líder Marabá. Bom estar com você. Estou aqui de volta com esse bate-papo super agradável. E que bom a gente poder falar sobre vida, falar sobre experiência. Se tem uma coisa que o ser humano tem que trazer à memória, é tudo aquilo que pode dar esperança para a gente. A gente teve aqui no primeiro bloco um bate-papo super descontraído, falando sobre a trajetória deste grande homem. E a gente vai continuar aqui nesse segundo bloco. Você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. E nós estávamos falando sobre um pouco sobre a vida dele pessoal. E é emocionante quando ele fala, né, da referência que tem do pai, que eu sei que todo ser humano tem sua trajetória, e quando a base familiar ela é presente, isso se torna para a gente um escudo, uma referência, né? E eu queria que você falasse agora para a gente quais são os seus projetos futuros, seus planos, o que é que você tem em mente ainda para executar nessa possibilidade que Deus te deu de estar representando uma comunidade. A gente sabe que o pessoal da zona rural é um pessoal que precisava realmente dessa voz, e você veio para fazer isso e fazer isso bem feito. E quais são os seus planos futuros? Bom, eu acho que eu defini uma questão, né, no meu projeto político, né? Eu concorri quatro campanhas, 4 eleições para vereador. Decidi que em 2020, na minha última campanha, eu decidi que eu não concorreria mais, seria meu último pleito, né, independente do resultado. E felizmente eu fui vitorioso, né? Quer dizer, eu acho que quem foi vitorioso foi uma região, foi a população, né, que caminhou comigo, que teve, né, a determinação para fazer com que esse representante fosse mantido no legislativo. Então, eu não digo que eu não posso concorrer a outra eleição, a outro cargo, tá? Mas para vereador já está definido que não. Então, a gente não sabe o que é que pode acontecer para o ano, né, para o ano que vem, mas a gente vai estar aí com o nome à disposição. Tá? Eu acho que muita coisa tem que ser avaliada, ninguém pode fazer nenhum projeto aí de qualquer maneira, projeto por fazer, por ego pessoal. Acho que não existe nada disso. Eu nunca tive vaidade, né, para nada, tanto é que eu não tinha projeto político para a minha vida. Eu me tornei o presidente da Câmara, né, e eu nunca tive essa vaidade de estar na presidência da Câmara. Sempre admirei os trabalhos dos presidentes que perpassaram na época que eu estive já na Câmara, desde 2009 para cá, tá? E a oportunidade apareceu também, o meu nome sempre esteve à disposição, e a oportunidade apareceu. Então agora
pensar que eu tenho a responsabilidade e o compromisso de terminar o mandato na presidência da Câmara, que Deus possa me proteger, me abençoar aí, a mim e os companheiros, e fazer, né, com que isso seja, né, um trabalho com responsabilidade sempre. Aí na parte política, entender que a gente tem que dar um espaço para outras pessoas. Eu quero que alguém da minha comunidade me substitua, né? E de alguma maneira eu tenho assim um respeito muito grande, e isso aí eu vou carregar comigo sempre. Mas o meu projeto político ele pode se encerrar nesse ano de 2024, como ele pode prosseguir também. É uma questão de a gente, né, dar fazer entender, né, se a oportunidade aparecer, se realmente o projeto é interessante, se a gente pode, né, ajudar, contribuir. E o meu projeto é ajudar, independente da parte política, é ajudar a contribuir e fazer com que Marabá prossiga bem, que Marabá, né, possa ter bons gestores, pessoas sérias, responsáveis, e dar para a população dignidade, né, fazer com que o dinheiro público seja bem investido, bem empregado. Eu acho que esse é o meu maior projeto, é fazer com que Marabá, né, seja essa cidade grande do jeito que ela é, tá? Mas precisa ter um ponto que tem que ser aquela responsabilidade de quem está na ordenação, quem está na gestão. Eu acho que isso é que me faz valer aquilo, tudo que eu passei ao longo desses 25 anos que eu estou aqui na cidade de Marabá, né? Eu acho que se acontecer alguma coisa que eu tiver oportunidade e achar que for interessante e for para ajudar, para contribuir, eu vou estar à disposição. E se não, o ciclo político pode se encerrar, mas eu tenho a minha família aqui, né, uma boa parte, pelo menos, dela aqui. Então, quer dizer, por enquanto o projeto ainda é Marabá, é essa cidade maravilhosa, é essa região, né, e no mais é agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade para mim, de poder ter vindo, de poder estar aqui, e poder ter contribuído, e poder ter sido recebido da maneira que eu fui. É uma população muito humilde, uma população, né, que tem uma carisma muito grande, uma população que sabe acolher as pessoas quando chegam. É aquele, né, assim, é aquela sensação de você estar no seu berço. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com isso. Poxa, eu vim para um lugar onde se identifica com o berço que eu tive. E isso aí, para mim, é muito gratificante. Vou ter, né, uma gratidão enorme o resto da minha vida por ter tido essa oportunidade. Eu espero muito que você não desista, porque eu sei muito bem como essas comunidades precisam de representatividade, e esse papo só abriu os meus olhos para perceber a grandeza que você tem dos seus valores. E a gente precisa de políticos sérios, a gente precisa de pessoas que possam realmente entender o propósito que faz eles terem esse compromisso de representatividade. Então, meus votos é que você permaneça. Então, vou torcer por isso, e eu tenho certeza que para onde você vai, você recebe o carinho de todo mundo que é grato por tudo que você já fez. E quais são suas palavras finais? O que você teria a dizer para a gente? Mas antes disso, eu queria falar algumas palavras, e eu queria que viesse na sua mente uma única palavra, você possa responder o que representa isso. Ou então pode ser uma frase também. Mas se eu fosse falar de amor, o que vem no seu pensamento? Bom, rapaz, são tantas coisas que aconteceram, né? Mas é família. Eu acho que, né, a família é tudo. Acho que a família é o amor que a gente carrega sempre. Em nenhum momento ele se distancia. Riqueza? Riqueza é a seriedade, é a responsabilidade, tá? É a riqueza daquilo que você adquiriu de berço, trabalhar sem vaidade, sem achar que para chegar em algum lugar a gente tem que passar por cima de tudo e de todos. Essa riqueza não tem dinheiro que compra. Medo? Medo né, de às vezes a gente, né, ter alguma queda
alguma queda aí, né, de alguma enfermidade, alguma coisa assim. Essa é a preocupação que a gente tem constantemente. A família, principalmente, tá? Mas, no mais, é dizer que, assim, para enfrentar o dia a dia, a dificuldade é muita coragem. Paz. A paz é aquela paz interior, né, que eu acho que o ser humano precisa estar bem com a vida. Para ele estar de bem com a vida, ele tem que estar bem com as responsabilidades, com os compromissos dele. Eu acho que é basicamente isso. Política. A política é acreditar na seriedade, na responsabilidade e acreditar que Marabá possa sempre ter essas boas pessoas, esses homens sérios, que sejam mulheres responsáveis, né? A política, ela perpassa muito no interior, na política local para mim, tá? Porque eu já vivi os bons momentos, os maus momentos de Marabá e também vivi os bons. Eu acho que a política é isso, precisa de gente que faça acontecer. Saudade. Dizer que eu não sinto saudade do meu berço é mentira, porque na realidade eu sinto sim, né? Porque construí também lá uma história, tive uma história muito bonita que eu deixei na minha cidade, um legado que ficou lá para muitas pessoas, mas no mais é dizer que isso a gente alivia quando a gente visita e retorna, a gente alivia e vai matando a saudade, mas dizer que talvez, se fosse ao contrário, eu poderia sentir muito mais saudade daqui do que eu sinto talvez de lá hoje. O interessante é que recentemente você volta às suas origens, vai para Santa Catarina, visita os amigos e todos os amigos olham para ti e diz: como é Marabá? Eles pedem para que você fala sobre a cidade e você vende muito bem essa terra que tanto você ama. Lá você teve a oportunidade até de dar entrevista e falar sobre Marabá. E como você se sente, sabe, andar em outros lugares, voltar ao seu estado e as pessoas te reconhecerem como cidadão da nova terra? Eu acho que, pelo fato de eu ter vivido quase 40 anos lá em Santa Catarina, eu construí uma história lá eu mexia com clube, né, futebol, era envolvido, eu mexia na política também, mesmo não sendo candidato, mas eu acho que é muito gratificante a gente chegar lá e ser recebido pelos amigos, pelas pessoas que conheceram a tua história, e muito mais gratificante é saber que ele foi estudar a tua história aqui em Marabá e ver na cidade importante do estado que você está, uma cidade importante do norte do Brasil, que você está, o que Marabá é, e isso enche os olhos de qualquer um. Acho que isso é muito gratificante, é de fato uma das coisas assim que mais me emocionou, quando o cara perguntou que cidade é aquela, o que é esse Marabá que passou sempre despercebido e a gente nunca olhou, a gente nunca viu Marabá com os olhos que ela tem que ser visto. Eu disse: Marabá é muito maior do que vocês imaginam, não pela população, mas é porque Marabá é aconchegante, o hino de Marabá fala por si, tá? Então eu acho que isso é o que deixa a gente sempre entusiasmado, dizer: poxa, como é que tu vai entender que esse estado, que esse município, que essa região é só terra de que muitos pregaram no passado, que não tinha lei, que não tinha pessoas para desenvolver, para cultivar e para fazer acontecer. Muito pelo contrário, é uma história bonita que esse norte tem, que esse Marabá tem, e a gente tem que, qualquer pessoa que passar por aqui, não precisa ficar muito tempo para aprender a gostar e querer voltar sempre. É isso aí. Hoje nós tivemos aqui de frente com você um homem que sabe muito bem valorizar os seus valores, porque ele entende que a base, o seu maior patrimônio é a família. E através da família ele tem deixado um legado. Ele sabe o preço que carrega em seus ombros, o compromisso que ele tem. Representa uma região que também contribui muito, né, com a nossa parte de renda, porque eu queria que você falasse também sobre isso, sobre essas regiões vizinhas que ficam ao nosso redor, esses vilarejos, como são pessoas dedicadas e que produzem bastante e que ajudam muito também para a nossa cidade desenvolver.
Porque muita gente não conhece, fica nos bastidores. Não, com certeza. Eu acho que a nossa região, não só o município de Marabá, como a região num todo, no entorno, o nosso polo, tá? Ele poderia ter se desenvolvido muito mais se a gente tivesse recebido as oportunidades técnicas, conhecedores da verdadeira agricultura familiar, por exemplo, que ela demorou para chegar, tá? Que ela chegou, ela era para ter chegado pelo menos na década de 80, tá? Acabou chegando praticamente agora, tá? Mas olha como se cresce, como se produz, como se desenvolve, já não é mais o que era alguns anos atrás. E, enfim, e muitas outras coisas. Nós temos muitas terras, muitas coisas para se produzir. Nós temos um comércio forte e rico. A maior mineração, eu acredito que, se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Tá? Diz que pode extrair 300 anos o minério que não vai acabar. Pois é, já pensou? Olha as riquezas que essa região tem, que esse estado tem, que o nosso município de Marabá tem. E isso tem que ser aproveitado. E aí, tudo vai passar sempre pela política. Não tem jeito. Acho que quem é responsável, seja lá aquele que está nos representando lá no governo do estado, como aquele que está lá no governo federal, na Câmara Federal, e nós que estamos aqui fazendo mais a política local, tá? A gente tem que ter muita responsabilidade de fazer com que isso, né, se transforme, né, em renda, se transforme em desenvolvimento para esse município e para essa região. Acho que é muita riqueza, tá? E às vezes ela passa a ser muito pouco explorada, ou explorada do jeito da maneira correta, que acaba não se fazendo. Mas eu acho que está melhorando muito, está se vendo isso de outra maneira. Eu acho que isso é muito importante. Como filho de Marabá, eu te agradeço por tudo aquilo que você lançou como semente nesse terreno. Te agradeço por todos os frutos que você tem conseguido visualizar. E é muito bom para mim estar aqui batendo um papo, te conhecendo melhor e sabendo que o seu coração carrega muita gratidão por todos os feitos. Eu sei que a sua cabeça dorme no travesseiro com tranquilidade, porque você sabe o peso que é enfrentar a responsabilidade que você tem. E eu tenho certeza que os 1.602 pessoas que acreditaram em você se multiplicaram, porque outros que não conheciam tiveram oportunidade de conhecer não só a sua trajetória, mas também o seu bom coração. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, Valdson, a oportunidade. Quero agradecer o Coca pela oportunidade de mais uma vez ter me convidado para vir aqui, tá? E dizer a vocês que eu acho que o compromisso, né, e a gratidão vai ser eterna, né? Marabá, independente da posição que eu tiver no futuro, a gente vai ter sempre muita gratidão e muita responsabilidade, muito comprometimento com o município que nos acolheu, que nos abraçou. E agradecer vocês por fazer esse trabalho belíssimo, quem na imprensa, né, que levam, né, a mensagem na casa de cada marabaense, de cada pessoa que vive nessa região. É muito gratificante esse momento, e dizer que a gente também está sempre à disposição. A Câmara é composta de 21 vereadores, os vereadores, cada um tem a sua história, faz o seu trabalho, tá? Mas eu sei que cada um faz a sua maneira, mas faz com responsabilidade e com seriedade. Deixar um abraço aqui também de todos os vereadores da Casa Legislativa e dizer da satisfação imensa de poder estar aqui participando desse programa. Um abraço a todos, a gente volta no próximo bloco com mais bate-papo e fica aí ligadinho com a gente e quero agradecer você mais uma vez, obrigado a todo mundo que está nos assistindo e até já a gente está de volta. Web Rádio Líder Marabá.